classificado já, né? Pois é. Essa é uma boa conversa, né? Porque, claro, o grupo do Botafogo era mais difícil e tudo Muito mais e tal. Não, muito mais. Isso não se incomparavelmente. discute. Não se discute, mas Você compara. o jogo bom do Botafogo foi contra o PSG. Não achei que o Botafogo jogou mal ontem. E acho que o Botafogo, até a última bola, estava sendo o primeiro da chave. Ontem, eu até me surpreendi, porque o Botafogo, no empate, não ficou só se defendendo. O Botafogo teve 2, 3 chances de abrir o marcador. E acho que é o desafio... no contra-ataque, né? Contra-ataque, sim, claro, né? Que, aliás, o Botafogo... Foi assim que o Botafogo triunfou o ano passado muitas vezes. Ele tem um dos melhores atacantes para contra-ataque do planeta, o Igor Jesus. Né? O cara é muito bom nesse fundamento. Savarino também é bom. Savarino perdeu um gol cara a cara no primeiro tempo. As grandes oportunidades cara a cara, quem tem foi o Botafogo. Mas o Atlético, que é um time que tem o Griezmann, o Depou, o Julian Álvares. Cara, os caras podem fazer o gol em algum momento, né? E foi assim que o Griezmann, muito inteligente, aliás, como ele se posicionou, numa jogada que estava dominada pelo Botafogo, fez o gol e tirou o primeiro lugar do Botafogo. Agora, é aquilo. É só você colocar em perspectiva. Quem vai com peso, com a mochila nas costas pro duelo? Brasileiro. É o Palmeiras, não é o Botafogo. Sim. O Botafogo fez o inesperado, assim como o Inter Miami. Ele está no mata-mata. Quando saíram as chaves, ninguém esperava que o Inter... Aliás, Inter Miami, aplausos. Quando teve o primeiro jogo do Mundial contra o Al-Ahly, o Al-Ahly perdeu o segundo tempo foi todo no Inter Miami. O Messi está muito melhor do que eu imaginava. É meio Globetrotter, você tem total razão. É meio assim, tem saidinha, tem de tudo no time, é uma diversão. Tenta ser um Barcelona da época do Mascherano, que é o técnico, Messi e Busquets, mas não tem mais jogador para isso e tal. Mas o Inter Miami também, vamos aplaudir a classificação, porque é uma coisa inesperada. E o Inter Miami não jogou mal nenhum dos jogos. Então, assim, a questão, para mim, dos classificados, PSG fez um partidaço na ida. E depois foi surpreendido pelo Botafogo. Botafogo, que a gente acabou de escrever, Palmeiras e Inter Miami, para mim, quem está devendo mais dos 4 pro mata-mata é o Palmeiras. Esse cruzamento, por isso que eu falo, o cruzamento, claro, todo palmeirense a gente sabe disso, porque o Palmeiras jogou depois. Vibrou com o gol, o Danilo pode me corrigir se eu estiver errado, vibrou com o gol do Atlético de Madrid no final do jogo. Entre PSG e Botafogo, não é o Palmeiras. Qualquer time do mundo hoje prefere enfrentar o Botafogo. Né? Se fosse perguntar para o Guardiola, eu prefiro enfrentar o Botafogo do que o PSG. Né? Deu... O Messi saiu pistola ontem por isso, Arnaldo. Porque não queria enfrentar o PSG. E que é uma coisa também curiosa e saborosa desse Mundial. O Messi contra o PSG. É interessante pra caramba. Mas o que eu digo, a mochila... Porque o Botafogo já fez bonito no Mundial. O Palmeiras ainda não fez bonito. Então, no confronto doméstico, a responsabilidade maior é do Palmeiras. Até também pelo esse passado recente que o Danilo frisou. O gol do Endrick lá atrás, né, Danilo, no Nilton Santos, aquela virada espetacular, já está muito longe. Né? Assim, de lá para cá, o Palmeiras viveu o seu pior momento com o Abel e o Botafogo viveu o seu melhor momento da vida. Né? É um recorte de um ano. 2024 foi o ano do Botafogo de todos os tempos e foi o pior ano do Abel no Palmeiras. Segundo a própria... Ou o pior ano do Palmeiras, segundo a própria presidente do Palmeiras. Então, e eles que se cruzaram tanto ano passado, com vantagem do Botafogo, com técnicos diferentes, até nesse ano do Brasileiro, na estreia, 0-0, o Botafogo fez um bom jogo no Allianz, o peso está todo nas costas do Palmeiras. E essa é uma questão para ser trabalhada além da estratégia para o jogo de sábado. O Botafogo, por diversos fatores, vai mais leve que o Palmeiras. Né? Então, essa é uma situação que se confirmou muito depois da atuação do Palmeiras contra o Inter Miami. O peso está aqui, não está nas costas do adversário. E acho que, em termos técnicos e tudo mais, o Palmeiras tem mais opções, tem mais jogadores,
Mas o Palmeiras precisa mostrar uma coisa que a gente não viu até agora nesse Mundial. Assim, só quero colocar um contraponto sobre esse confronto que vem por aí. Só antes quero falar que chegamos na audiência brutal, então, por favor, nos deem likes aí. Vamos chegar em 4 mil likes hoje, porque a Albruença já tá brutal, viu, Danilo? Mas o que eu queria falar é que, muito bem, com essa história de, o campeonato é outro, tem um outro olhar também sobre Botafogo e sobre Palmeiras. Até agora, o Palmeiras só se esperou dele o obrigatório. Então ele deveria fazer um jogo bom contra o Porto, contra o Al Ahly e contra ontem o Inter Miami, que é o time porque estava num grupo muito acessível. O Botafogo é o contrário. Então o Botafogo ele fez essa fase primeira inteira como underdog. O que eu consegui aqui tá bom. E conseguiu muito mais do que se esperava. Agora, contra o Palmeiras, ele não vai jogar contra o PSG, contra o Bayern e tal. Agora é um confronto que quando ele enfrenta o Palmeiras, não como, eu sou um coitadinho, se eu passar tá bom. Ele entra claro. De outra forma. Mas concordo, mas até pro Danilo completar. Por isso que o Danilo, no primeiro comentário, ele comparou Botafogo e Seattle e Palmeiras e Inter Miami. Sim. No jogo que o Botafogo era o favorito e penou no final, o João pegou a bola. Mas então, ele passou por isso. Também. Ele teve o confronto em que ele precisava ganhar. Era o primeiro, tudo bem. E ganhou, ganhou. Ok, né? ganhou meio jogando mal, mas ganhou. Agora eu acho que é uma configuração. O Botafogo, o Danilo falou tanto das questões dos torcedores que compraram o pacote, né, Danilo, para a primeira fase por limitações financeiras. Quase todo mundo do Botafogo comprou o pacote para a primeira fase. Vamos combinar, se eu estou num grupo com o Atlético de Madrid e PSG, eu vou voltar para casa, né? Numa boa depois. Mas esse é o meu ponto. Caso que tem que atravessar o país ainda, né? Eles estavam lá na Costa Oeste, vão ter que atravessar aqui para a Costa Leste, ainda pior nessa questão logística. Mas esse é o ponto, Danilo. O Botafogo não é mais o underdog. Ele passou no grupo da morte, deixou pelo caminho o Atlético de Madrid. Ele não vai enfrentar o Palmeiras como coitadinho, qualquer coisa que eu fizer aqui tá bom. E o Palmeiras... Nesse aspecto, por mais paradoxal que pareça, o Palmeiras parece entrar assim, meu time não tá jogando nada, eu vou pegar o Botafogo que encarou o grupo da morte. São dois pontos de vista interessantes, né? Porque é o que disse o Arnaldo na questão de o Botafogo ele chega... já com uma partida de cartão de visita, ele chega sem o peso da mochila, porque no final o Botafogo teve um desempenho que já fez a sua torcida comemorar, passou de um grupo que ninguém esperava que fosse passar, mas aí tem exatamente esse seu contraponto, que é isso, assim, o Palmeiras e Botafogo, não dá pra gente falar, não, o Botafogo chega como a zebra, o Botafogo chega como o Palmeiras e o Palmeiras é favoritaço, ainda se o Palmeiras tivesse feito 9 pontos, atropelado, mas não, o Palmeiras sofreu, especialmente nesse último jogo, contra o adversário que eu achava que ia ser o mais fraco da chave, por erros do Abel, repito, e então é bem bom esse debate que você trouxe agora, porque eu não consigo colocar o Botafogo como a zebra dessa partida, especialmente pelo retrospecto recente dele. Agora, é aquilo, onde vai fazer mais barulho? Eu não sei, eu fiquei ouvindo o Arnaldo falar e eu fiquei pensando, falei, será que se o Botafogo for eliminado para o Palmeiras, a vitória do PSG ainda vai ser suficiente para o torcedor ficar tranquilo, para o torcedor falar que o Botafogo fez um bom Mundial, em contrapartida o Palmeiras, que fez um Mundial ruim até agora, médio até agora, eu acho que, respondendo a sua enquete, eu acho que fez o suficiente, e aí ele passa do Botafogo, vira um grande Mundial, esse confronto ele traz um ingrediente que eu particularmente não esperava, porque eu realmente não contava com o Botafogo avançando. E aí o que eu acho que é a grande diferença, e aí a gente vai discutir, e a gente só vai poder ter essa resposta depois do jogo no sábado, para saber como foi mesmo realmente, que é o preço da derrota para cada time, né? O Palmeiras ser eliminado para o Botafogo tem um preço muito alto. A minha dúvida é qual seria o preço do Botafogo ser eliminado pelo Palmeiras, e aí o debate que vocês trouxeram é perfeito, viu, Tironi? A minha impressão é que a eliminação para o Botafogo vai pegar pouco, a não ser que seja uma derrota cachapante. Por diversos motivos. Pelo crédito, é como você fala com o torcedor, pelo crédito do ano anterior, que o Palmeiras não tem,
pelas mudanças que aconteceram, a saída dos principais jogadores, pela troca recente de técnico. Tem jogador que chegou anteontem. De novo, pela partida do Paris Saint-Germain, pela partida do Atlético de Madrid, o Botafogo não tem muito a perder. Eu acho que um confronto entre brasileiros sempre tem a perder. Mas aí que Se fosse perder pro Bayern, para não sei quem, aí eu acho que tudo bem. Evidente, você tem razão nesse aspecto. Tempo, Arnaldo, ao mesmo tempo, tem uma questão que, assim, a partir do momento que o Botafogo vence o PSG, você cria na torcida uma ilusão de que tudo é possível. Não, então, eu tô muito nessa do Danilo também. Não. A eliminação para um brasileiro um pouco do Botafogo, eu acho que tem consequência. Cara, talvez o Palmeiras tenha mais, investiu mais. Claro. Então, mas claro. não acho que tudo bem, se a gente perder, tá ótimo. Não, Repito, não é isso. O Botafogo não entra mais em campo como underdog. Ele entra em campo contra o time que ele surrou ano passado e vem surrando aí. Daqui a pouco a gente coloca os últimos jogos entre os dois. Sim, perfeito. O Botafogo... Aliás, o Botafogo, queira ou não, Textor ou não, está no nível do Palmeiras e do Flamengo há algum tempo. E mantém isso nesse Mundial. E mantém isso no início de temporada. Ele está no mata-mata da Libertadores, mesmo começando 3 meses depois, né, Danilo? Mesmo fazendo aquela coisa que a gente não entende. A gente não entende isso até agora. Mesmo começando 3 meses depois, ele está no mata-mata da Libertadores, com o Palmeiras e Flamengo, está no mata-mata da Copa do Brasil, está entre os 6 do Brasileiro e fez uma boa primeira fase de Mundial. O crédito, nenhum time do Brasil tem o crédito do Botafogo hoje, isso que eu quero dizer. Nem o Palmeiras, muito menos o Palmeiras, nem o Flamengo, nem o Fluminense, nem o Corinthians, nem o São Paulo. O Botafogo tem crédito, né? E acho que esses 3 primeiros jogos do Mundial reforçaram esse crédito, na minha opinião. Pô, caramba, meu. Os caras passaram de fase num grupo desses, né? É claro que num confronto doméstico, sem favorito em tese, ele também tem responsabilidades. Não é assim, vou lá e o que acontecer tá bom. Mas a responsabilidade do Palmeiras é infinitamente maior. A sequela, como disse o Danilo, de uma eliminação é infinitamente maior no Palmeiras. Né? Vamos colocar na tela aí os últimos confrontos entre Palmeiras e Botafogo, que acho que ilustra bem essa nossa conversa. Lá de baixo, começando de baixo para cima. Em 2022, o Palmeiras meteu 3-1. Depois, em 2022, 4-0. Aí começa a dar uma equilibrada. O Botafogo vence por 1-0 em 2023. Não, aí o 4-3 é o Endrick. 4-3 é o Endrick, exatamente. E aí começa a mudar. Aí o Botafogo, 1-0 em 2024. Na Libertadores, elimina 2-1. Depois na Libertadores, 2-2. No Brasileirão, em 24, 3-1. E no Brasileirão, esse ano... 1-0 para o Botafogo. Então, Danilo, o que eu quero dizer, de novo, a gente pode falar que o Palmeiras tem a super responsabilidade, porque investiu, porque não sei o quê, mas o confronto indica, 1, equilíbrio, 2, indica que nos últimos tempos o Botafogo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras. 3, vou repetir, depois de fazer o que fez, o Botafogo saiu da fase underdog, vai pegar um clube brasileiro, que ele se enfrenta todo ano, toda hora. A gente acabou de ver um monte de confronto aí. Não estamos falando que vai pegar um ser extraterrestre, aí vai perder, chegou aqui, tá ótimo. Não acho que é assim. Não acho que é assim para o Botafogo. O Botafogo não entra para enfrentar um adversário brasileiro no papel de underdog, é o meu ponto. Sim, não, eu concordo com você, não tem o papel de underdog. Acho que a discussão é qual é o preço, né? Quando o Arnaldo ele trouxe, a minha dúvida é se vai ser assim, tranquilo. Eliminou, não, mas tranquilo, o Botafogo fez um bom primeira fase do Mundial, jogou contra o PSG. Eu tenho essa dúvida, porque quando você vê a reação e você vê as entrevistas, o povo fala, que a gente diz, né, nas redes sociais, no Instagram, quando o Botafogo ele pega a segunda colocação ontem, o imediato agora veio o Palmeiras, nosso freguês, agora já estamos nas quartas de final e tal. Então essa a minha dúvida é do preço, Arnaldo. Essa é a minha questão, eu concordo com você. A crise vai ser maior no Palmeiras em caso de eliminação,
mas eu acho que não vai ser tão simples, não. Acho que vai ser, dependendo de como for, né, claro, também tem a possibilidade de ser acachapante, como você usou a palavra, mas mesmo numa eliminação justa, assim, uma eliminação 1-0, 2-1, num jogo sofrido, eu acho que tem um certo preço, sim, para o Botafogo, justamente por ter criado um sonho. Então, eu tenho essa dúvida, assim. Agora, não sei se está na pauta aí, vamos falar de Estevão, eu quero falar um negocinho de Estevão depois, Tironi. Eu vou falar do Estevão, a gente está tão sincronizado aqui, tão... Olha aí. De acordo que eu ia falar justamente agora do Estevão,